Fala, fala, meus cabeçudinhos, quanto tempo, exatos 5 meses que eu não compartilho aqui a análise do dia com vocês. Vou bater um papo rápido para poder explicar por que eu fiquei tanto tempo off e por que eu decidi voltar com a análise do dia para vocês todos os dias. Vamos lá, eu sofri 2 penalizações do YouTube por ter colocado o link da casa, que seria o link para poder a galera pegar as operações exatamente prontas do jeito que eu mandava. E nesse tempo eu venho tentando conversar com o YouTube para poder entender melhor as políticas da plataforma. Sinceramente não consigo compreender bem, porque se a gente hoje fala de um mercado 100% regulamentado pelo governo federal e eu só trago aqui análises em casas que são regulamentadas pelo governo federal, não faz sentido ter algum tipo de bloqueio. Eu não falo sobre falsas promessas, absolutamente nada. Na verdade, assim, eu poderia ter continuado gravando vídeo, tá? Eu não fiquei com proibição de gravação de vídeos. Na verdade, eu que me desestimulei de continuar gravando, correndo o risco de sofrer novas penalizações. Então, foi exatamente isso. E nesse meio tempo para cá, fui estudando cada vez mais sobre essas políticas do Google. Para quem não sabe, o YouTube faz parte da empresa Google como um todo. E aí eu decidi retomar as análises, os vídeos diariamente para todos vocês, tá? Então, espero que vocês gostem aí desse retorno. Quem gostou, já aproveita e comenta aqui, ó, cabeçudo, só para saber quem é da tropa do cabeçudo, quem tava com saudade aí desse retorno. Se você tiver algum amigo que gosta, que acha legal esse mercado de apostas esportivas, de bet, que quer uma análise um pouco mais aprofundada, uma análise assim, onde as pessoas têm um pouco mais de paciência de escutar 8, 9, 10, 12 minutos sobre as análises dos jogos do dia, já aproveita, compartilha esse vídeo com a galera, porque vai demorar um certo tempo até que o YouTube volte a entregar o meu conteúdo feito entregava antes, justamente pelo fato de eu ter feito uma pausa aí de mais de 5 meses, tá? Mas gratidão a cada um de vocês, eu recebi dezenas, centenas de mensagens durante esse período que eu fiquei off, dizendo, pô, cabeçudo, você deveria voltar com os vídeos do YouTube, você deveria voltar com os vídeos do YouTube. Nós somos aqui quase 300 mil inscritos. Então, assim, foi por vocês que eu decidi voltar com o canal do YouTube, com o canal do Pedro Feitosa, cabeçudo, como alguns chamam. Mas valeu, obrigado, tamo junto. Comenta aqui geral para saber quem tá comigo, quem tava com saudade. E vamos nessa, vamos às análises dos jogos desta quinta-feira. Temos aí alguns jogos europeus, temos jogo também da Copa Africana. E vamos nessa, retomando aqui, e vai ser vídeo todos os dias para vocês. Hoje vai dar cria, hoje vai dar cria. Vamos nessa, meus cabeçudinhos. O primeiro jogo aí, temos PSG Olympique de Marseille. Já vou começar logo com a final, tá? Final da Supercopa aqui da França. Jogo que não acontece na França, é um jogo que acontece no Kuwait. É o maior clássico que existe no futebol francês, o chamado Le Classique. Temos aí, então, boa rivalidade dentro e fora de campo quando se fala de PSG e Marseille. São os representantes aí das 2 maiores cidades da França. PSG não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos, venceu os últimos 4, venceu o primeiro tempo dos últimos 4, marcou o gol no primeiro dos últimos 4, não perdeu 9 dos últimos 10, venceu 8 das últimas 10 partidas, marcou gols no primeiro tempo em 8, é o atual campeão do Mundial de Clubes da FIFA, não daquele Super Mundial, né? O Super Mundial foi o Chelsea, chegou na final também. É o atual campeão da Champions League, jogando contra o Olympique de Marseille, que marcou gols em pelo menos... Marcou gols não, né? Teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Mas aqui eu vou me atentar exatamente à questão do clássico, a questão da rivalidade existente entre essas 2 equipes. Então eu tô aqui, ó, site da Superbet. Vou deixar aqui jogos de amanhã. Então, eu já vi que a linha de cartões para esse jogo está excelente, se tratando do clássico francês, tá? A gente está falando aí de uma linha de 3,5 cartões com a odd de 1,70. 1,70 para ter mais do que 3,5 cartões nessa partida. Detalhe, dos últimos 5 confrontos
entre PSG e Olympique de Marseille. Em 3 deles nós tivemos expulsão, e expulsão conta como 2 cartões. Então assim, ó, temos boas possibilidades para cartão vermelho nesse jogo, até falando pelo próprio histórico, e temos ótimas possibilidades para sair muitos cartões no jogo. Um jogo duro, jogo de final. Mesmo que esse jogo não aconteça na França, a rivalidade permanece da mesma forma. Então a minha análise aí para PSG e Olympique de Marseille, mais de 3,5 cartões na partida. E seguindo na sequência aqui, ó, temos o próximo jogo, Cremonese contra Cagliari, jogo válido pelo campeonato italiano. Na classificação, os dois times estão na parte do meio para o fim da tabela. Cremonese 13º, Cagliari 14º. Aqui nós temos um time com 21 pontos, outro com 18. O que é que me chama a atenção aqui desses dois times? São times que fazem poucos gols. Um fez 18, outro fez 19 em 18 jogos. Ou seja, cada um dos times tem uma média aí de marcar pelo menos um gol para o jogo. E por várias partidas ficaram sem marcar gols. E isso fica explícito aqui, ó. Cremonese não marcou gols nos últimos 4 jogos. Nos últimos 4 jogos, o time da casa não marcou um gol sequer e não venceu nenhum deles. E teve menos de 2,5 gols em 100% das últimas 5 partidas. Menos de 3,5 gols em 80%. Do outro lado, você tem um Cagliari, que levou gols nos últimos 4, não venceu 8 das últimas 10 partidas e também teve em 80% dos seus últimos 10 jogos menos de 3,5 gols. Aqui temos um caso clássico de under goals. Os dois times são voltados para poucos gols na partida. São dois times que marcam poucos gols. Então, a minha análise aqui para vocês é trabalhar mercado de gols. Menos de 2,5 gols, a gente está com a odd aí de 1,61. Jogo do campeonato italiano, dois times de mediano para baixo, dois times que praticamente não são de marcar tantos gols assim. Pode acontecer mais de 2,5 gols nessa partida, cabeçudo? Obviamente que pode, mas não seria dentro da normalidade das estatísticas das duas equipes. Seguindo na sequência do campeonato italiano, temos Milan contra Genoa. O Milan está fazendo uma ótima temporada aí de campeonato italiano. O Milan é o segundo colocado, tem 38 pontos, 1 ponto apenas atrás da líder Inter de Milão. A Inter, 17 jogos, 11 vitórias, 5 empates e uma única derrota. É o time que menos perdeu no campeonato italiano. Pode passar geral aqui, ó. A Inter de Milão, que é a líder, ela perdeu 4 vezes. O Milan só perdeu uma única vez. O Milan marcou 28 gols. É uma diferença considerável com a questão do Inter de Milão aqui, ó. O Inter de Milão marcou 10 gols a mais do que a equipe do Milan. O que é que acontece com o Milan? É um time que costuma vencer seus jogos, porém não marcando muitos gols, não assim, dificilmente vai ver o Milan goleando alguma partida, até porque, ó, 17 jogos, 28 gols, dá menos do que 2 gols por partida. No caso aqui da Inter de Milão, que marcou 38, é mais do que 2 gols por partida. Pedro, e o Genoa? O Genoa é o 10º colocado, tem apenas 15 pontos, está brigando para não entrar na zona de rebaixamento já nessa rodada. Então, para mim aqui, ó, vamos aqui de Milan e Genoa. A minha análise é uma vitória sim da equipe do Milan, jogando dentro de casa, vencendo, ultrapassa a equipe da Inter de Milão, assume a liderança pelo menos de forma temporária. E vou trabalhar aqui mercado de gols, ó, menos de 4,5 gols, porque como eu bem observei para vocês, a equipe do Milan não é uma equipe de marcar muitos gols, não é uma equipe de golear, não é uma equipe onde você vê aí placares elásticos, nada disso. Geralmente o Milan ganha ali por um gol de diferença, é sempre um jogo muito duro para a equipe do Milan. E juntando aqui, ó, foi mal, eu não fiz no criar aposta, né? Criar aposta, uma vitória da equipe do Milan e menos de 4,5 gols. Temos aqui uma aposta criada de odd 1,65. Milan para vencer e para ter menos de 4,5 gols. Pode sair, tem que sair, né? Um gol, porque eu coloquei a vitória do Milan. 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, só não pode sair 5 gols ou mais, e o Milan precisa vencer para a gente pegar essa operação do campeonato italiano. E ainda nessa quinta-feira a gente tem semifinal da Supercopa da Espanha, campeonato esse aí, o jogo esse que acontece fora da Espanha, o jogo que acontece na Arábia, é algo que tem sido muito normal dessas Supercopas, Supercopa da Espanha, Supercopa da França, Supercopa da Itália, são torneios aí que praticamente foram comprados pelos árabes, né?
porque esses jogos têm sempre acontecido fora da Europa. Aqui nós temos Atlético de Madrid contra a equipe do Real Madrid. Odds bem equilibradas para Atlético de Madrid e Real Madrid. Ainda mais Real Madrid que vem sem Mbappé para essa Supercopa da Espanha e vai desfalcar o time merengue aí. Ó, dois times que costumam marcar muitos gols, dois times, tudo aqui bem verdinho, ó. Marcou o primeiro gol nos últimos 4, marcou gols em 9 das últimas 10 partidas, mais de 1,5 gols nos últimos 5. Real Madrid marcou o primeiro gol nos últimos 5, venceu os últimos 4, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas, marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. São duas equipes que procuram muito a vitória, são duas equipes que chutam muito, que finalizam muito, que fazem muitos gols, e é justamente nesse mercado que eu quero trabalhar. Eu não vou querer trabalhar aqui vitória do Real Madrid, vitória do Atlético de Madrid, Real empate, Atlético empate, misturar contra o mercado, nada disso. Aqui eu vou trabalhar mercado de estatísticas, mercado de finalizações, de chutes ao gol, mais de 8,5 chutes no alvo. Independente de qual equipe seja, eu vou somar os chutes que o Atlético de Madrid der no gol e vou somar os chutes que o Real Madrid der no gol. São duas equipes que chutam muito, que finalizam muito. Lógico, o Real Madrid perde em questão de chutes a gol com a ausência de Mbappé. E Mbappé é o jogador que mais finaliza no gol na Europa. Então, assim, lógico que perde, mas você tem um Gonzalo Garcia aí, que substituiu o Mbappé no último jogo, meteu 3 gols e tá querendo buscar o seu espaço. Endrick já vazou, já tá na França, então aqui é uma boa opção sim, tá? Mais de 8,5 chutes no alvo no jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, jogo que vale vaga para a Supercopa da Espanha. E para fechar com chave de ouro, temos um clássico na Premier League. Para quem me acompanha há muito tempo já sabe, é o campeonato de longe que eu mais gosto. Nós temos aqui Arsenal e Liverpool. Arsenal é o atual líder com 6 pontos de diferença para a equipe do City. O Liverpool é o quarto colocado com 34 pontos. Dificilmente o Liverpool ainda deve brigar para ser campeão aqui da Premier League. Porém, o Liverpool está numa briga direta aqui com o Chelsea e o United pela vaga na Champions para a próxima temporada. Porque ó, o Aston Villa já está 8 pontos à frente da equipe do Liverpool. Então, é esse tipo de jogo que o Liverpool precisa vencer para melhorar sua posição no campeonato, para poder buscar ali, ficar mais próximo de garantir a vaga para a Champions League. E vou te falar, Liverpool gosta desse tipo de jogo e a Arsenal tem costume de tremer nesses grandes clássicos, por isso que já entregou o campeonato com muito mais vantagem do que esse da temporada 25-26. A minha análise para esse jogo aqui, eu vou um pouco na contramão, não vou trabalhar a vitória do Arsenal, mesmo o Arsenal estando muito bem, mesmo sendo o líder do campeonato e mesmo o Liverpool não sendo o mesmo Liverpool das temporadas anteriores. Eu vou trabalhar aqui cartões, eu quero trabalhar mercado de cartões, porque é um clássico super pegado, é um clássico que vale muito para as duas equipes, então vou trabalhar aqui numa linha baixa, tá? 2,5 cartões, mas eu vou trabalhar no handicap a favor da equipe visitante, a favor da equipe do Liverpool, sabe por quê? Dos últimos 20 jogos entre essas duas equipes, o Arsenal só conseguiu vencer a equipe do Liverpool por 2 gols ou mais uma única vez. E aí isso aqui é impressionante, aqui eu jogo totalmente a favor das estatísticas. Então, Liverpool 1,5. O Liverpool pode ganhar o jogo pode terminar empatado e o Liverpool pode perder o jogo por 1 gol de diferença. O Liverpool só não pode perder por 2 gols ou mais, coisa essa que só aconteceu uma vez nos últimos 20 jogos entre as duas equipes. Observe aqui como ficou interessante essa operação. Mais de 2,5 cartões na partida e Liverpool handicap 1,5, odd de 1,85. Essa é a minha análise do dia, é a boa do dia do cabeçudo para vocês, para a gente começar aí, ó, o primeiro vídeo do retorno, o primeiro vídeo de 2026, para a gente começar com tudo. Então vamos nessa, essa daí é a análise do cabeçudo pro dia, bora! Encerrando aí nosso vídeo de análise, o vídeo do retorno. Aproveita e comenta aqui ao final, só para eu saber quem foi que ficou até o final. Realmente é essa galera que tem resultado constante e é essa galera que eu sei que estava esperando mesmo o retorno do canal do Cabeçudo, beleza? Valeu, galera, obrigado, gratidão, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, obrigado a vocês que ficaram aí durante todo esse tempo no canal, não deixaram de seguir o canal e ainda continuaram aqui, estão aqui assistindo esse vídeo, beleza? Valeu, obrigado, tamo junto, abração, amanhã tem vídeo novo pra vocês. Hoje vai dar Pedro Feitosa.